E galera, é o seguinte, tô trazendo esse vídeo aqui pra vocês porque o meu pai fez aí um vídeo pra postar no Facebook dele. E nesse vídeo ele explica aí o meu acidente e algumas coisas assim mais especificamente, né? Então galera, eu tô trazendo aqui pro canal. Eu devo pedir o like de vocês, beleza? Não precisa dar like não, só assiste aí. Explicar pra vocês aí que eu e minha família somos evangélicos, né? Nada contra se você é católico ou alguma coisa assim. Então só assiste o vídeo aí se você quiser saber aí um pouco do que aconteceu comigo, né? Porque eu fiquei em coma um bocado de tempo, então meu pai aí foi quem vivenciou aí o acontecimento completo, beleza? E vou trazer aqui pra vocês, então fiquem com o vídeo aí. Escute agora. 30 de novembro de 2016. Eu estava em casa. Por volta da meia-noite, tentaram me ligar e não conseguiram. Não é de costume eu desligar meu celular. Não é de costume eu deixar meu celular no VibraCall. Mas nesse dia eu tinha participado de várias reuniões. E em uma dessas reuniões eu deixei meu celular no VibraCall. Quando eu cheguei em casa, por volta das 23 horas, passei pelo quarto do meu filho, Blendo. E ainda conversei um pouco com ele. Ele estava à frente do seu computador, editando alguns vídeos para postar no YouTube. Meu filho, ele sempre está do trabalho para casa e não é de sair à noite. Sempre trabalhando. Meus outros dois filhos estavam trabalhando à noite, o Wilder Ohane e o Wilder Blando. Por volta das 0 horas e alguns minutos, um dos meus filhos ligou para sua namorada para que fosse buscá-lo no trabalho. E ela não pôde ir naquele momento. Alguém tinha saído com a moto. Ele ligou para minha filha Yulane e ela já estava dormindo. Então ele ligou para meu filho Blendo, que ainda estava acordado. E ele, de imediato, pegou a moto e foi até aquele lugar para buscá-lo. Mas o que ele não sabia, que naquele local bem próximo teriam construído ali um quebra-mola e não estava sinalizado. Então, o pior aconteceu. Naquele momento, quando ele estava chegando, meus filhos estavam lá à frente, já aguardando, e quando viram ele cair de moto. Ele caiu naquele quebra-mola, ele bateu com a cabeça e já entrou em coma. Teve uma fratura na cabeça, traumatismo craniano. O namorado da minha filha Yulane, o Fábio, me ligou. Como eu não ouvi e eu já estava dormindo, ele foi até a minha residência. E chegando lá, ele chegou, seu Cícero me chamou. E quando eu saí, ele falou assim: o Blendo caiu de moto. Eu falei: isso não é verdade, porque agora há pouco eu estava conversando com ele aqui no quarto. Então eu fui até o quarto, eu olhei e meu filho não estava. Então já veio o desespero. Eu perguntei para ele: machucou muito? E ele disse: machucou bastante. E quando um jovem fala para você que alguém machucou muito, então você pode ter certeza que a situação não é fácil. Naquele momento, eu entrei no carro e saí muito rápido, então eu fui dentro deste carro, eu fui gritando, eu fui implorando, já adorando a Deus. E pedindo para que Ele salvasse a vida do meu filho, porque eu sabia que meu filho estava morrendo. Eu não era evangélico. E muitas oportunidades já tinham surgido
Muitas pessoas sempre me chamando, minha esposa já tinha mais ou menos um ano que estava sendo evangélica, mais ou menos um ano que ela estava me chamando para ir para a igreja, para que eu fizesse um concerto com Deus. Eu falava depois. Então eu estava numa trajetória política, eu falei, não, quando passar, aí eu vou sim fazer um concerto com Deus. E passou. E não fiz este concerto com Deus. Agora observem que meu filho estava lá naquele lugar morrendo. E quando eu cheguei, que eu vi ele, que eu cheguei, filho, fale comigo, ele já não falava mais. Ele já não falava. Ele estava morrendo, algumas pessoas em volta falando, ei, esse aí não vai ter mais jeito. Ei, esse aí, ele já está morto. Mas eu falava dentro de mim, meu filho não vai morrer porque Deus está presente. Eu sei que Deus vai salvar a vida do meu filho. Então, a ambulância chegou, levou para o hospital. Ficamos ali de 00:30 mais ou menos, até umas 11 horas da manhã, e não conseguia vaga no regional, na cidade de Redenção. Então foi uma grande batalha, amigos. Um médico grande amigo, na época, Dr. Veloso, entrou em contato, acionou, e com muito custo, conseguimos uma vaga já 11 horas da manhã. Então Jesus já estava abrindo as portas. Era Jesus que já estava abrindo as portas, porque meu filho estava ali desde 00:30 mais ou menos, e não tinha vaga, não conseguia. E eu sempre orando, pedindo para Jesus abrir as portas. Nas redes sociais, eu fui divulgando e pedindo oração, pedindo para que todos orassem pelo meu filho, para que Jesus atendesse, para que Jesus abrisse as portas, para que meu filho não morresse. Fomos para a Redenção. Chegamos lá por volta das 14 horas. Quando eu entrei, quando veio o horário da visita, às 18 horas que eu entrei, meu filho ainda estava no corredor. E eu vi ele ali naquela situação, o médico chegou lá, o neurocirurgião, olhou para mim e falou, você é o pai? Eu, sim, sou o pai dele. Você sabe que na situação que ele está, talvez ele não escape. A situação dele é muito grave. Se ele escapar, talvez ele vai ficar em cadeira de rodas, ele vai ficar vegetando, acamado. A situação dele não é muito fácil, talvez não tenha jeito. Meus amados irmãos, naquele momento eu falei para o médico, não, ele não vai ficar dessa forma, ele não vai morrer, porque Jesus já está fazendo a obra. Jesus está agindo. Jesus está presente. Jesus vai utilizar vocês para salvar a vida do meu filho. Ele não vai morrer. Mais ou menos umas 18:30 eu retornei para casa. Eu cheguei em casa já quase às 20 horas. Oh, Jesus. Quando eu cheguei em casa, que eu entrei no meu quarto, eu retornei para que eu resolvesse algumas situações, para que eu vendesse alguma coisa, para retornar à cidade de Redenção. Meus outros dois filhos, Gilder Blando e o Deohane, ficaram lá. E aí minha esposa estava no quarto com a Bíblia na mão, orando. E eu fiquei encostado ali. E ela falou, olha, você não vai fazer um concerto com Deus, você fez um compromisso com Deus. Faltando ali mais ou menos 10 minutos.
alguma coisa estava me incomodando, alguma coisa estava falando no meu coração, dizendo: a hora é agora, você tem que honrar seu compromisso, você tem que fazer um concerto com Jesus, a hora é agora. E eu, naquele momento, alguma coisa foi me incomodando, e eu comecei a pensar: será que o meu filho está morrendo? Será que o meu filho está perecendo agora? Será que ele está morrendo? Então, naquele momento, eu ajoelhei e pedi para que ela orasse por mim, e eu fiz um concerto com Jesus. Exatamente naquela hora, meu filho estava morrendo. Os médicos estavam ali em uma grande batalha para que ele retornasse, para que ele não morresse. Ele já estava parando de respirar total e os médicos tentando reanimá-lo. E naquele momento, Jesus estava falando comigo: faça um concerto comigo. Ei, agora você fez um compromisso. Jesus estava permitindo que aquilo acontecesse porque eu não estava honrando o meu compromisso. Oh, Jesus! Mas naquele momento eu fiz um concerto com Jesus. E foi naquele momento que os médicos conseguiram salvar a vida do meu filho. Foi naquele momento que eu fiz um concerto com Jesus. Jesus, ele agiu. E os médicos conseguiram contornar a situação, porque Jesus colocou a mão. Eu fiquei mais uns 2 dias e retornei para a Cidade de Redenção e fiquei acompanhando o passo a passo. Todos orando. Ele, como é bem conhecido no YouTube, então os amigos dele também orando. Meus amados, foi uma grande batalha. Muitos falavam: não vai escapar. Mas eu sempre acreditando e tendo fé, eu nunca perdi a fé que Jesus ia salvar a vida do meu filho. Então, observem que todos os dias quando eu ia aqui no hospital, que eu ia até lá, que eu chegava ali, os psicólogos já me acompanhavam. E os médicos falavam: ainda não teve nenhuma reação de melhora. A pneumonia dele cada vez mais forte. Ele não está melhorando. Eu falava: mas ele vai melhorar porque Jesus está agindo. E foram passando dias. Meus filhos entravam ali, às vezes saíam desesperados, porque ele ficou muito inchado e não correspondia a nada. Não reagia de forma alguma. E os médicos sempre falavam: se ele escapar, vai ficar com sequelas, vai ficar de cadeira de roda, vai ficar vegetando, vai ficar acamado. Eu falava: não, Jesus vai sim agir, ele já está agindo, ele já fez o milagre, agora é só aguardar. Então passaram 10 dias, passaram 13 dias, e eles falando ainda nenhuma reação de melhora. Às vezes ele está piorando. Mas quando foi no 15º dia, que eu cheguei até lá, que eu já olhei pelo vidro, que eu observei, eu já enxergava ele lá na UTI. Quando eu cheguei até o leito, que eu olhei para ele, oh glória a Jesus, ele estava com o olho aberto. Então ali já era um sinal de que ele estava reagindo, que Jesus estava sim salvando a vida dele. Os médicos falaram para mim depois: a gente vai tirar toda aquela aparelhagem agora, para ver se ele já vai conseguir respirar sozinho. Ele estava traucastomizado, ele estava com uma traque, ele estava respirando por aparelhos. E eles falaram que ia tirar o tubo para ver se ele conseguiria respirar sozinho. E quando foi mais ou menos no 16º dia, ele saiu do coma. Jesus agindo na vida dele. Jesus agindo na vida dele. Então, eles tiraram da UTI, levaram para o CTI. E lá continuou toda aquela peleja. Bem do lado tinha um jovem que já estava lá há 70 dias. E a mãe dele, então, vendo a gente todos os dias orando pelo Blendo, pediu também oração pelo filho dela, que já estava há 70 dias, não tinha nenhuma reação de melhora.
Então minha esposa começou a orar pelo jovem que estava lá do lado. E meu filho, todos os dias a gente ia lá e ele, muito agoniado, mas já tinha saído do coma, só ainda não estava bem consciente, mas eu todos os dias acreditando e tendo fé que Jesus estava agindo. Quando foi mais ou menos no 17º dia, 8º dia, por aí ele abriu outro olho. Glória a Jesus. Jesus agindo na vida dele. Jesus já tinha feito um milagre. Quando foi mais ou menos no 20º dia, eu chegando lá e falando com ele todos os dias: filho, o Pai está aqui, o Pai te ama. Quando foi mais ou menos no 20º dia que eu cheguei, que eu olhei para ele, ele estava bem agoniado, mas ele estava olhando para a TV, e quando ele me viu, ele olhou para mim, escorreu água dos olhos. Oh Jesus, eu fiquei ali chorando, mas já chorando de alegria. Eu estava chorando de alegria porque eu sabia que meu filho já estava salvo ali. Ele não ia morrer mais. Aquilo não, porque Deus já tinha feito o milagre. Mais ou menos no 23º dia, o médico chegou, eu falei para o médico que ele já estava reagindo, ele estava falando. O médico, não, ele não está falando, eu falo com ele, ele já mexe com os lábios. Aí eles tentaram conversar, chamou a fonoaudióloga, a fisioterapeuta, e ele não falava nada. Eles trocaram a traque, colocaram a tampa ali, e tentaram novamente, ele não falou, eles falavam ali, ele não está falando. Aí eu cheguei bem perto dele e falei assim: filho, fala pai, fala. Ele bem agoniado, né? Fala pai. Aí ele: pai, oh glória a Jesus. Aleluia, meu Deus. Pense na felicidade de um pai naquele momento de ver o filho reagindo, porque Jesus tinha feito já um milagre na vida dele. Oh meu Deus. Eles falaram: rapaz, ele está agindo muito rápido. É um menino que talvez ficaria acamado, vegetando o tempo todo, mas ele está reagindo muito rápido. Eu falei para ele: é Jesus que está agindo, é Jesus que está fazendo esse grande milagre na vida do meu filho. Eles já mandaram trocar aquela traque ali, e quando foi mais ou menos no 27º dia, ele chegou para mim: olha, nós vamos devolver ele agora ao município de origem, para que lá eles possam dar continuidade no tratamento. Aí nós retornamos mais ou menos no 28º dia, nós chegamos à nossa cidade. Quando nós chegamos, meu filho, bem agoniado, eu tentei sentar ele, com muito custo ele sentou. No outro dia, eu tentei levantar ele, ele levantou, mas como ele estava muito fraco, aí ele quis dar uma agonia ali, aí ele quis cair, eu segurei ele, aí chamei o médico foi lá: isso é normal, ele ainda está muito fraco, mas olha, meu filho, com 20 e poucos dias, já estava tentando levantar. Então o médico chegou no 30º dia e falou o seguinte: vou tirar todos esses antibióticos, tirar a sonda dele de alimentação. Ele vai para sua casa, você vai cuidar dele, você está cuidando dele, justamente toda a família, e lá ele vai ter uma reação melhor, porque vocês estão sempre perto. Escute bem, quando nós chegamos no dia 1º de janeiro de 2017, que eu levei meu filho para casa, que eu coloquei ele no meu quarto, lá na minha cama, deixei ele lá, e aí eu fui lá para a sala para assistir o jornal. Quando eu estou na sala assistindo o jornal, eu ouço uma voz: pai, o senhor está aí? Meu Deus, oh alegria! Aí eu me espantei quando eu olhei para o lado, ele estava em pé lá, de fraldas ainda, ele não caminhava, ele ainda não tinha levantado, mas ele estava sozinho naquele lugar. Eu saí correndo, abracei meu filho naquele momento, eu o abracei e falei: meu filho, muito cuidado. Oh, mas eu estava muito feliz, porque ele já estava andando, Jesus estava segurando a mão dele, Jesus estava levando ele, para ele sair daquele quarto e caminhar e mostrar para mim, dizer que ele era Jesus, que ele é Deus e que ele tudo pode. Oh, alegria! Escutem!
Eu levei meu filho para o quarto, muito feliz, chamei todos para ver, e a partir daquele momento, ele já começou a querer caminhar e eu ajudando. Passou não a utilizar mais a fralda. E a reação, muito rápida. Mas eu já tinha feito um concerto com meu Jesus. Eu já tinha feito um concerto. E todos os dias adorando a Jesus. Nós fomos à Cidade de Redenção novamente para um check-up geral. Quando nós chegamos lá, o neurologista, quando anunciou o nome dele, que eu entrei primeiro, ele falou assim: ele está acamado de cadeira de rodas. Eu falei: olha ele aí, doutor. Quando ele foi entrando, caminhando, sozinho, aí o doutor parou, olhou para ele, ficou ali mais ou menos de 7 a 10 minutos parado, parecendo uma estátua, olhando para ele sem acreditar. Aí depois ele falou o seguinte: ei, chega para a esquerda, caminha para lá, caminha para a direita, vem para frente, vai para trás. É você mesmo, você está caminhando, então isso é um milagre. Aí eu falei para ele: doutor, sim, é verdade, é um milagre. O nosso Jesus, aquele que tudo pode, fez um grande milagre na vida dele, fez um grande milagre e ele está aí em poucos dias, 40 dias, já está caminhando sozinho, está falando, ainda está com os olhos meio atravessados, mas eu tenho certeza que ele vai ficar normal, porque Jesus em poucos dias já fez um grande milagre na vida do meu filho. Oh, glória a Jesus. Ele falou: daqui a uns 20 dias vocês retornam novamente. Quando nós retornamos lá, meu filho já estava bem. Ele mandou tirar aquela traque, já tirou. E falou: não precisa tomar nenhum antibiótico mais, remédio nenhum. Eu fiz a tomografia, já observei. Ele não tem nenhuma sequela e meu filho, os olhos já estavam normal, estavam para um lado, outro para o outro. Mas quando nós retornamos lá, ele já estava bem. Ele falou: não precisa nem vir aqui mais. Ele está curado. Então meu filho ficou curado para a honra e glória do nome de Jesus, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Salvador. Em poucos dias, aquele que poderia não ter escapado, aquele que estava em coma, aquele que muitos falavam que ele já estava morto, mas ele já estava vivo ali naquele momento, porque Deus levantou ele, porque Deus fez um grande milagre, e ele que poderia ficar então o resto da vida vegetando em uma cama ou cadeira de rodas, estava caminhando sem nenhuma sequela. Jesus fez um grande milagre. Jesus quer fazer um milagre na sua vida também. E se você tem algum problema na sua vida, se você está passando por alguma dificuldade, adore a Jesus. Coloque seu joelho no chão, adore, porque Ele vai fazer um grande milagre na sua vida. Ele vai te ouvir. Faça um concerto com Jesus. Se você morrer sem a presença de Deus, sem estar na presença do nosso Senhor Jesus, sem você ter a oportunidade de fazer um concerto com Jesus, pense nisso e aceite Jesus na sua vida. Faça um concerto com Jesus, porque Ele quer te salvar. Amém.